Fala pessoal, aqui é o Juan da Cri Club e hoje eu vou te mostrar alguns truques aqui no Premiere que talvez você não saiba. Bom, para alterar a fonte de todos os seus textos, acredito que você já saiba, né? Basta selecionar todos os seus textos, vir aqui em propriedades e aqui no texto, na aba fontes, você pode trocar a fonte de todos os seus textos para a mesma fonte. Mas caso você queira trocar uma fonte em específica por outra, que isso vai se aplicar apenas aos textos que está aquela fonte, também é muito simples. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que a minha timeline ela está colorida. Cada cor é uma fonte. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 textos e depois eles se repetem. Então no caso todos os textos em roxo aqui utilizam da mesma fonte, todos os textos em verde utilizam da mesma fonte e assim por diante. Então se eu quiser trocar todas as fontes da cor roxa, é muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar qual que é a fonte. Então vamos clicar essa cor roxa mesmo, vamos clicar no texto e a fonte é essa aqui, ó, Lúcida Console. Então eu quero trocar todos os textos que contém a fonte Lúcida Console. E para isso é muito simples. A gente vai vir aqui em gráficos e títulos aqui em cima. Vamos vir em substituir fontes em projetos. E aqui então a gente vai selecionar aqui, ó, Lúcida Console regular e vamos aqui substituir a fonte por outra. Vou colocar aqui uma outra aleatória. Vou clicar em OK. Agora pronto, ó. Todos os textos que continham a fonte Lúcida Console foram trocadas pela fonte que a gente escolheu. Outra dica muito interessante é que se eu quiser selecionar apenas os roxos, ao invés de eu vir aqui selecionar um por um, apertando Shift, eu posso vir aqui em um roxo, clicar com o botão direito, vir em rótulo e selecionar o grupo de rótulos. Agora pronto, tudo que tiver na cor roxa vai selecionar e você pode arrastar e fazer o que você quiser. Então é sempre interessante você trocar o rótulo dos seus arquivos para que além de que fique melhor o entendimento da sua timeline, você também pode eventualmente precisar selecionar todas e desse jeito fica muito fácil. Agora aqui a gente tem uma dica muito interessante envolvendo música. Vamos supor que eu tenho aqui essa música e eu quero que ela se estenda até o final aqui dessa camada de ajuste, no caso até minuto 10. Então para que eu não precise ficar aqui copiando, mexendo aqui na música desse jeito aqui usando a potência constante, tem um método muito mais simples. O que a gente vai fazer então, a gente vai clicar aqui na nossa música, vamos vir aqui em áudio essencial, caso o seu não apareça, é só você vir aqui em janela, clicar aqui embaixo em áudio essencial, e após isso a gente vai vir aqui nessa aba de duração, vamos habilitar ela, e aqui em duração de destino, a gente vai colocar onde a gente quer que termine, né? No caso eu quero que termine em 10 minutos em ponto, então no caso eu vou colocar 10 minutos e zerar os segundos e os milissegundos, e vou dar um Enter. Agora pronto, o Premiere automaticamente ele já faz corte e arruma a música até ela terminar aqui no final, né? Então como você pode ver, esses cortes aqui são cortes inteligentes, ó. Como vocês podem estar vendo, o Premiere então ele manipula a música para que ela termine exatamente onde a gente colocou. Bom, todo mundo sabe também que a gente pode levar o nosso arquivo do Premiere para o After Effects através do Dynamic Link. Isso nos proporciona fazer animações muito mais complexas diretamente do After Effects para o Premiere, né? Caso você venha aqui no seu arquivo que você quer levar para o After Effects, clica com o botão direito, vem por substituir por composição do After Effects e pronto, a gente acabou de trazer então nosso arquivo para cá e tudo que a gente fizer aqui dentro do After Effects, se der um Ctrl S, automaticamente aqui no Premiere ele já mostra para você. Mas o que muita gente não sabe é que a gente pode fazer observações aqui no Premiere para levar para o After Effects. Então vamos supor, aqui eu estou com um vídeo do Polex e ele vai fazer, por exemplo, uma menção de 3 itens, item 1, item 2 e item 3. Para eu não levar para o After Effects e tentar adivinhar onde é falado esse item 1, item 2 e item 3, eu posso vir aqui, selecionar o meu arquivo, clicar M uma vez, ele vai fazer uma marcação e posso clicar M de novo. Aqui eu posso colocar um nome, então aqui vai ser o item 1. Vamos supor que aqui ele fala o item 2, então eu faço a mesma coisa, clico o M duas vezes e coloco o item 2. E aqui para frente também ele vai falar do item 3, posso clicar o M duas vezes e colocar item 3. Agora, se eu levar isso aqui lá para o After Effects, podem ver que ele vai trazer a marcação junto. Então aqui eu sei exatamente onde fazer as animações desse item 1, item 2 e item 3. Então desse jeito você não precisa ficar adivinhando onde você vai ter que fazer tal animação, sendo que desse jeito já fica 100% claro. Agora também envolvendo o Dynamic Link, aqui eu fiz uma animação e vamos supor que essa sua animação está muito pesada e ela está travando demais. Você não consegue ter uma noção aqui no Premiere de como ela tá. O que você pode fazer? Pressionar a tecla Alt, vamos colocar essa composição para cima, essa aqui de baixo a gente pode desativar, deixar desativada, e nessa aqui de cima a gente vai clicar com o botão direito,
renderizar e substituir. E caso a sua animação for uma animação em alfa, um fundo transparente, igual essa aqui, ela tá com um fundo transparente e depois sobe aqui sólido cinza, você vai colocar essa opção aqui, Apple ProRes 444. Se a sua não for alfa, for uma composição sólida, sem nenhum fundo transparente, você pode deixar nessa opção aqui, Apple ProRes 422HQ, tá bom? No caso aqui, como a minha é alfa, eu vou deixar essa opção aqui e vou clicar em OK. Agora ele vai renderizar a sua composição e vai substituir ela por um vídeo. Agora aqui você não vai mais ter um lag de render nem nada, porque a sua composição foi substituída por um vídeo, tá bom? Ela foi renderizada. E por que eu falei para você duplicar sua composição e deixar essa aqui de baixo desativada? Porque caso você tenha algum erro com esse vídeo ou precise alterar alguma coisa, você não precisa vir aqui e ficar caçando a sua composição aqui na sua aba de projeto. Porque se você estiver editando um vídeo muito longo, são várias composições e você vai ter que caçar aqui qual é a composição que você usou. Dessa forma aqui, ela já fica aqui embaixo. Se eu precisar alterar algo, eu venho aqui, deleto esse vídeo, ativo ela de novo, venho aqui no After Effects e mudo o que eu quero mudar. E depois eu só venho aqui, faço a mesma coisa e renderizo essa aqui de cima, tá bom? Então essa aqui serve como proteção para caso dê algum erro, você precise alterar alguma coisa na sua composição original. Agora uma dica bônus, que nessa última versão do Premiere, na 2026, eles adicionaram algo bem curioso. Se você vier aqui na sua aba janela e vier aqui em extensões, você vai ter essa opção aqui, Film Impact Dashboard, que nada mais é do que algumas animações prontas do Premiere que você pode estar usando aqui nos seus vídeos. Então no caso aqui a gente tem alguns efeitos, temos transições e outras coisas. Por exemplo, aqui nas transições o que eu posso fazer é pegar uma transição aqui, como por exemplo essa aqui de mosaico, seleciono aqui os vídeos que eu quero que tenha transição e clico aqui em aplicar. Agora pronto, ó, ele já colocou aqui a transição de mosaico, como vocês podem estar vendo. E não só isso, mas eles adicionaram bastante coisas aqui também, como essa função aqui, ó, na aba Effect tem essa opção aqui de Logo Cutout. No caso, ele vai tirar esse fundo branco. Então eu peguei aqui a logo da Criclub com fundo amarelo. Se eu clicar aqui, ele vai remover ali o fundo amarelo, tá bom? Então aqui você pode estar mexendo e vendo todas as opções que tem aqui. São opções bem bacanas, tá bom? São coisas mais simples, mas que com certeza podem dar valor aí ao seu vídeo. Mas caso você queira ter transições melhores, mais bonitas e também efeitos mais bem trabalhados, você pode estar adquirindo o pack de edição da Criclub. Nesse pack aqui a gente tem o nosso projeto de edição para o Premiere, onde contém algumas transições bem legais aqui, também conta com alguns efeitos bem maneiros, vários zooms, legendas e também muito mais como projetos editáveis por After Effects, presets, background e tudo mais. No nosso pack de edição também a gente adiciona o máximo de coisa autoral possível, então muitas das coisas são feitas por nós mesmos e também a gente cresce de acordo com vocês, porque quando você compra o pack da Criclub você tem acesso ao nosso Discord, onde você pode estar dando sugestão de projetos, sugestão de transições, que a gente vai estar trabalhando para adicionar isso para você. Então obviamente ele é um pack que contém atualizações gratuitas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu e tamo junto.